desembargador Fernando, bom dia, Bom desembargador dia. doutora Marta Celini, já falei com Natália, minhas desculpas. Bom dia. Nós tentamos entrar desde de 8h40 que nós estamos no sistema e não conseguimos operacionalizar, mas estamos aqui. Muito bem. Não há problema, doutor. O importante é que estamos ainda dentro do tempo regulamentar. São 9h13. Ainda não estourou, não. Estamos ainda... Nos 15 minutos, é? Hein? Nos 15 minutos de tolerância, é? Estamos dentro do tempo ainda. Muito bem. Como eu disse no início, a pauta hoje é curta, só tem um único processo, a relatoria do eminente juiz convocado, doutor Dioclésio, e vamos iniciar a nossa sessão ordinária. Já podemos, doutora Natália? Sim, podemos. Pois não. Eu peço a Deus que passe à frente, nos iluminando, para que possamos bem decidir mais esta demanda posta aqui sob nossa apreciação. Peço à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara Especializada Civil, realizada no dia 8 de fevereiro de 2023, publicada no Diário da Justiça de 14 de fevereiro, número 9533, e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio do ata por aprovada. Eu peço à doutora Natália que faça o pregão desse feito. Processo número 1, 075-7681-74-2021-818-0000, agravo de instrumento, origem Teresina, quarta vara civil, agravante João Batista Carneiro Neto, advogado José Norberto Lopes Campelo, agravados Diana Maria da Silva e outros, advogado Anderson Vieira da Costa, relator Dr. Dioclésio Souza da Silva, com sustentação oral pela parte agravante e pela parte agravada. Pois não. Então, após feito o pregão, se não houver nenhuma intercorrência a ser assinalada pelo nobre relator, eu já tomo a liberdade de passar a palavra ao advogado da parte agravante, para fazer a sua sustentação pelo tempo, de 15 minutos. Com a palavra, o representante da parte agravante. São 9h16. Advogado presidente. Pois não. Eu quero dizer que estive manuseando esse processo e me vejo suspeito para atuar nesse julgamento. Eu estou me afastando. Por isso. Diante desse fato superveniente e agora anunciado, acho que inviabiliza por completo o julgamento nesta data, deste feito, devendo ele ser adiado para a próxima pauta desimpedida, com a convocação de um julgador em substituição ao desembargador Fernando Lopes. Diga, doutora Natália. Eu estou tentando falar com alguém para entrar agora. O senhor pode esperar um minutinho para a gente julgar? Podemos, se for possível, se você conseguir o substituto. Desembargador Fernando, muito obrigado. A secretária é eficiente, viu? Não brinca, não. É bom que isso aconteça, porque a gente dá vazão a mais esse feito. E a Vossa Excelência, meus cumprimentos mais uma vez e desejando um feliz dia e já um feliz final de semana, porque amanhã não teremos sessão, né? Isso. Eu deixo meu abraço. Estou entrando de férias a partir de amanhã. Só voltarei em março. Um abraço a todos. Férias. Aproveite. Obrigado. Obrigado. Vamos aguardar se a doutora secretária tem êxito aí na sua convocação, se é possível a gente realizar esse julgamento no dia de hoje. Vamos aguardar um pouquinho. Peço aí a compreensão de todos.
O desembargador Edivaldo Moura. O desembargador Edivaldo Moura vai colaborar conosco. Ah, que bom. Muito obrigado. Foi disponibilizado a ele? Foi, eu enviei o link aqui, a assessoria já recebeu lá e eles vão entrar Tá ok. Então, que bom. instantes. É bom porque esse processo já saiu do plenário virtual, né? Aí ficaria para mais tempo ainda, né? As partes certamente estão ansiosas, né? Mas é assim mesmo. Desembargador Edivaldo Moura, bom dia. O senhor consegue nos ouvir, desembargador Edivaldo? Madu Edvaldo, seja bem-vinda. Bem-vindo. Aqui, né? Bom dia, Pronto. o Dioclésio, né? Bom dia, Vanessa e Doutora Marta Celina. a Marta Celina. Bom dia. Todo prazer, Ricardo. O irmão do Madu Edvaldo, um prazer tê-lo aqui conosco. Daqui a pouco nós iremos nos encontrar novamente, né? A sessão de Direito Público, para a qual estou convocado. Eu agradeço já de imediato a sua participação e, com certeza, irá brilhantar com o seu voto, né, esse julgamento. E já foi feito o pregão, trata-se de um agravo de instrumento de Parnaíba, né? E a relatoria do doutor Dioclésio, né, com sustentação oral. E vou passar a palavra Dá para ouvir, né? Não tem aquele negócio. representante da parte agravante, para no tempo de 15 minutos fazer a sua sustentação. São 9h23. Com a palavra, portanto, o representante do agravante. Doutor José Norberto. Bom dia. Desculpa, eu estava com problemas, agora retornei. Deu certo agora. Não, doutor. Deu certo. Não consegui no notebook, mas consegui aqui no celular. Obrigado. Com a palavra, doutor. Excelência, eu não ouvi o relatório, tá? Realmente só entrei agora, estou aqui meio perdido, perdão. O relatório ele deve ter sido disponibilizado, não? Relatório no sistema. Esse relatório está disponibilizado no sistema. Mas eu também vou fazer a leitura do processo. Doutor Norberto quer explicar logo a leitura do relatório? Farei no tempo oportuno. Eu não ouvi bem, Excelência. Doutor Norberto, o senhor teve acesso ao relatório? Senão, o relator ele pode fazer um resumo aí, esse relatório. Eu gosto, se não fosse muito incômodo, pelo menos um resumo, Excelência. Pois não. Doutor Dioclésio, por favor, faça aí uma missiva aí desse relatório aí. Pois não, Excelência, eu ia fazer no tempo oportuno, mas já me antecipo em fazê-lo, vez que o advogado está tendo dificuldade de acessar o sistema. De antemão, meus cumprimentos a Vossa Excelência, mais uma vez, os cumprimentos ao desembargador Edivaldo, que, convocado, vem compor essa Câmara, de modo a que esse processo não fique mais, não se postergue mais o seu julgamento, vez que ele já vem do plenário virtual, doutor Norberto, doutora Marta Celina, o outro advogado que abrilhanta essa plataforma, é a doutora Natália. Por bem, trata-se de agravo de instrumento, ID 4689589,
interposto por João Batista Carneiro Neto, contra a decisão interlocutória ID 4689-592, proferida pelo juiz de direito da 4ª Vara Civil da Comarca de Teresina, nos autos de ação reivindicatória de propriedade com pedido de tutela antecipada combinado com perdas e danos, movida por Diana Maria da Silva e outros, ora gravados, que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o réu realize o depósito das parcelas mensais referentes ao pagamento de aluguéis do imóvel objeto desta lide em conta vinculada a este juízo, no prazo de 5 dias após a percepção do valor. O réu apresente em juízo o contrato de aluguel do imóvel referido à inicial, no prazo de 24 horas, ID 4689-592, página 3. E resignado, o réu interpôs o presente recurso, no qual aduziu que, 1. A síntese dos fatos é a seguinte: 1A. Em 15/6/1953, o senhor João Batista Carneiro adquiriu o imóvel em questão por escritura pública. 1B. Em 1º de 10/1981, o senhor João Batista faleceu e deixou como herdeiros sua mãe, a senhora Isabel Fonteles, dona Maria Isabel Fontinelli Carneiro, e sua esposa, a senhora Maria Flor Freire Carneiro. 1C. Em 5/10/1981, perante o cartório do 2º Ofício de Teresina, foi lavrada escritura pública de renúncia de herança pela senhora Isabel Fontinelli em favor da senhora Maria Flor, que passou a ser a única herdeira dos bens do senhor João Batista. 1D. Em 21/10/1981, a senhora Maria Flor, agora herdeira única dos bens do senhor João Batista, registrou testamento público perante o 5º Cartório Civil de Teresina, em que constituía como seus herdeiros, entre outros, o senhor João Batista Carneiro Neto, ora agravante, deixando-lhe, entre outros bens, o imóvel ora em discussão. 1E. Em 22/10/1981, faleceu a senhora Maria Flor e o agravante, como herdeiro testamentário, herdou o bem em discussão. 1F. Em 27/11/1981, foi registrada uma cessão de direitos hereditários pela qual a senhora Isabel Fontinelli, representada por Antônio Cássio de Souza Bezerra, cedeu uma fração de gleba de terra ao senhor José Luiz da Silva, genitor dos agravados, na qual se inclui o imóvel em discussão, cujos direitos já tinham sido renunciados por aquela. 1G. O senhor Antônio Cássio Souza Bezerra, na qualidade de procurador da senhora Isabel Fontinelli, ajuizou a ação de nulidade da escritura pública de renúncia de herança, a qual foi julgada improcedente em todas as instâncias, sendo a última decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 4/3/1988 e publicada em 8/4/1988, ou seja, já transitada em julgado há mais de 33 anos. 2. O negócio jurídico de cessão de direitos hereditários, firmado pela senhora Isabel em favor do genitor dos agravados, é inválido, pois aquela não detinha mais direitos sobre os bens em questão, dado que havia renunciado a eles anteriormente em favor da senhora Maria Flor, tratando-se, assim, de venda a non domini. 3. Referido contrato também
é inválido por se tratar de simulação, pois inexiste qualquer pagamento entre as partes, conforme declarado por escrito pelo próprio Antônio Cássio Souza Bezerra, procurador da senhora Isabel. 4. A decisão agravada desconsiderou a decisão do STF, que reconheceu a validade da renúncia de herança em favor da senhora Maria Flor e que já transitou em julgado, estando acobertado pelo manto da coisa julgada. 5. Embora o genitor dos agravados e beneficiário da cessão de direitos tenha falecido em 1998, esses somente vieram reivindicar o bem em questão em 2014. 6. A renúncia à herança em favor da senhora Maria Flor é válida, pois seguiu o disposto no artigo 1581 do Código Civil de 2016, aliás, 1581 do Código Civil de 1916, que exige para a sua validade apenas que aquela seja feita por escritura pública ou termo judicial. 7. Não se aplica a previsão do artigo 589, inciso 1 e parágrafo único, que exige o registro da renúncia no cartório da situação do imóvel, pois incide apenas sobre a situação geral em que alguém já é proprietário de um imóvel e deseja renunciar à propriedade, mas não sobre a hipótese em que há renúncia de herança. 8. Mesmo que se considere que a cessão de direitos hereditários em favor do genitor dos agravados seja válido, que não é, ela não pode ser oposta em face do agravante, o qual ocupa o imóvel desde 1981 e, portanto, já o teria adquirido por uso capião. Já seria o fato de aquisição por uso capião. 9. Nos termos do artigo 551 do Código Civil de 1916, adquire a propriedade aquele que, por 10 anos entre presentes e por 15 anos entre ausentes, possui o imóvel como seu, contínuo e incontestadamente, com justo título e boa-fé, sendo esse o caso do agravante, dado que ocupa o bem com fundamento em testamento público desde 1981 e que a ação de reivindicação somente foi ajuizada em 2014. 10. Além da probabilidade do direito, está presente ainda o risco de dano, pois o réu está prestes a perder os frutos civis, os aluguéis, de um imóvel que possui há mais de 40 anos. Com base nisso, requereu 1. A concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada. 2. O provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Em sede de contrarrazões, o agravado pleiteou a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Estou terminando já o relatório. Em 24 de 9 de 2021, a parte agravante interpôs agravo interno 075-95-70-63-2001, contra a decisão monocrática que deferiu o pleito de efeito suspensivo ativo. O Ministério Público em que deixou de opinar por não haver relevância hábil a ensejar sua intervenção. É o relatório, Excelência. Pois não, muito obrigado. Relatório bem esclarecedor. Eu passo a palavra, então, ao doutor Norberto Campelo para a sua sustentação. São 9h36. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente desta egrégia Câmara,
excelentíssimos desembargadores que acompanham, excelentíssima representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas advogados, senhoras e senhores que nos assistem. Senhor presidente, de fato, foi bastante interessante a leitura do minucioso relatório, agora explanado pelo eminente magistrado, doutor Dioclésio, para que efetivamente se possa conhecer um pouco dessa situação que, na nossa concepção, é inusitada. Em primeiro lugar, porque envolve uma coisa julgada. Este bem, como foi relatado, ele foi recebido de herança pelo senhor João Batista Carneiro Neto, de sua mãe, que, por sua vez, havia recebido de herança dos seus pais. Após a ocorrência dessa cessão de direitos, dessa renúncia de direitos hereditários em favor de seus filhos, ocorreu por parte daquela que já havia feito a transferência dos bens em documento público, uma doação desse bem. Esse fato foi levado a juízo, chegando inclusive até o Supremo Tribunal Federal, que considerou o segundo documento inválido, e não poderia ser diferente, porque ninguém pode transferir uma propriedade da qual não mais dispõe. Esse bem já não estava mais no seu domínio, esse bem já não compunha o patrimônio daquele que fez a segunda cessão de direito, né, a transferência desse bem, já não compunha mais o seu patrimônio, consequentemente, esse documento era inválido. É como alguém doar algo para outrem e não lhe pertence. Né? Chegar, por exemplo, em cartório e formalizar um documento doando a área de uma praça. Isso é um negócio impossível, porque aquela praça não pertence ao doador. Da mesma forma, o bem que foi doado para o pai dos agravados já não estava mais no domínio daquele que o fez, porque havia uma renúncia anterior, né? Já havia uma doação anterior e uma renúncia da parte daquele que havia recebido o bem e, portanto, aquele negócio jurídico jamais poderia, de fato, ser convalidado, como não foi. Bom, numa aventura jurídica, mais recentemente, os herdeiros daquele que era o beneficiário do segundo documento de doação do bem ingressaram em juízo reivindicando o bem. Ora, eu falo aventura jurídica por dois motivos. O primeiro é que já havia uma decisão transitada em julgado dizendo que aquele documento que repassava esse bem para os seus pais era um documento inválido, isso transitado em julgado. E também pelo decurso do tempo, porque ainda que esse documento tivesse alguma validade, a aquisição do bem já se daria pela uso capião, matéria que pode ser alegada como matéria de defesa, como também ação própria. E, nesse caso, efetivamente, a defesa do senhor João Batista não cuidou de alegar logo no primeiro momento que deveria a aquisição por uso capião, mas nós, ao ingressarmos no processo, já ajuizamos a ação própria, ela já está tramitando no mesmo juízo. E não bastasse, neste procedimento que se discute agora o agravo de instrumento, houve o depoimento do senhor Antônio Cássio Bezerra, depondo sob juramento de dizer a verdade, depondo sob compromisso, perante Sua Excelência o juízo de primeiro grau. E ele diz textualmente, né, a gente nem juntou isso no agravo para evitar tumulto, mas é fato, isso já depois do advento do agravo. Ele diz que foi uma manobra que se tentou fazer na tentativa de salvar esse bem, nas palavras dele, mas que, de fato, isso foi julgado, transitado em julgado, e eles perderam, e eles acabaram não herdando absolutamente nada em virtude daquele documento que eles tentaram convalidar em juízo,
não surtiu efeito. Isso está dito lá nessa ação reivindicatória. Então, excelências, apesar de parecer muito complexo o caso, ele, quando se analisam os fatos e os documentos postos, ele acaba sendo de simplória solução, por esses aspectos que mencionei. Porque o documento em que se baseia a ação já foi objeto de ação judicial e julgado inválido para essa pretensão. E o segundo motivo é que eles ajuizaram essa ação 40 anos depois desses fatos e, consequentemente, também já estaria alcançada a propriedade pelo Instituto da Usucapião. O que se requer, portanto, é que a decisão de primeiro grau seja cassada e, inclusive, a primeira decisão exarada pelo eminente desembargador Paes Landim, ela seja modificada para que os aluguéis sejam liberados para o legítimo proprietário, porque no momento há uma ordem de que eles sejam depositados judicialmente. Isso já causa um prejuízo ao proprietário. E é indiscutível o seu direito, é cristalino o seu direito. Então, que nessa parte, a decisão que suspendeu, a decisão de segundo grau, que suspendeu a decisão de primeiro grau parcialmente, que ela seja reformada apenas nesse ponto e que a decisão de primeiro grau seja totalmente revista, porque, de fato, não é aplicável ao caso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Norberto. Eu transfiro de imediato a palavra ao doutor Jairo para a sua sustentação. São 9h42. Bom dia, excelência. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo desembargador Ricardo Gentil. Vocês me escutam com clareza? Conseguem me ouvir? Sim. Obrigado. Bom dia, excelentíssimo desembargador Edivaldo Moura, excelentíssimo desembargador Dioclésio Souza, excelentíssima doutora Marta Celina, cumprimento o advogado da parte agravante, o doutor José Norberto, e os demais presentes nessa sessão de julgamento. Bom, eu represento as partes agravadas nesse processo e minha função nesse momento é rebater os argumentos que foram trazidos pelo advogado da parte agravante, especialmente no que se refere ao fato dele ter referido que o STF julgou inválida a cessão de direitos, o que não é verdade. Outro ponto que merece ser vergastado é o fato de que a coisa julgada na ação que tramitou perante o STF não atinge as partes agravadas, logo, contra elas não pode ser oposta. E o outro ponto importante diz respeito à alegação de uso capião, que também não merece prosperar. Como foi dito pelo excelentíssimo desembargador na leitura do relatório, o magistrado da primeira instância deferiu a tutela cautelar, determinando que o agravante, João Batista Carneiro Neto, realizasse o depósito das parcelas mensais referentes ao pagamento do aluguel do imóvel que está sob litígio, bem como determinou que o agravante apresentasse em juízo o contrato de aluguel do imóvel no prazo de 24 horas. Contra essa decisão, o senhor João Batista Carneiro Neto interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, que veio para julgamento na sessão. Ele se insurge contra os fundamentos da decisão de primeira instância, repetindo alguns dos argumentos que ele trouxe em sua contestação no processo originário, mas ele também inovou em sua argumentação, trazendo a alegação que teria havido a prescrição aquisitiva, em outras palavras, que ele teria direito a usufruir o imóvel devido ao tempo. Bom, a decisão monocrática do relator atribuiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão de primeira instância, apenas no que concerne à determinação do depósito dos aluguéis. Por fim, vieram os autos para julgamento. Senhores e senhoras presentes, o cerne da controvérsia pode ser assim resumido, portanto, somente um dos atos jurídicos pode ser considerado eficaz, ou a cessão de direitos hereditários, ou a renúncia a esses mesmos direitos hereditários. Como se sabe, a cessão dos direitos hereditários foi feita pela senhora Isabel Fontenelle em favor do senhor José Luiz, e a renúncia desses mesmos direitos hereditários foi feita pela senhora Isabel Fontenelle em favor da senhora Maria Flor, que era, à época, viúva do decújo, que era o João Batista Carneiro.
Bom, eu friso inicialmente que a renúncia dos direitos hereditários foi feita em outubro de 1981, ao passo que a cessão de direitos foi feita em novembro de 1981. E apesar de a cessão de direitos ter sido feita um mês após a renúncia, a cessão de direitos é o único e melhor título presente neste processo. Em razão disso, vamos tratar sobre os argumentos ponto a ponto. Em primeiro lugar, eu destaco que nem o senhor José Luiz da Silva, que é o pai dos agravados, nem qualquer um de seus sucessores, que são os agravados nesse processo, integraram a relação processual do recurso extraordinário número 105-693-2, Piauí, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses debates, nenhuma referência foi feita a esse imóvel. Como visto, esse processo, o recurso extraordinário mencionado, ele decorre de uma ação de nulidade da renúncia que foi ingressada pelo próprio procurador da senhora Isabel, naquela época. Nesse sentido, basta ler o acórdão que foi juntado aos autos pelo próprio agravante, ou então acessar o site do STF para constatar que o senhor José Luiz da Silva, que é pai das agravadas, não integrou a relação jurídica processual em que alegadamente formou-se essa coisa julgada. Se ele não integra a relação processual, a coisa julgada contra ele não pode ser arguida. De todo modo, como os agravados são os sucessores dele, nos direitos sobre o imóvel, eles também não podem ser prejudicados. Desse modo, a alegação do advogado do agravante de que a coisa julgada estaria constituída e impediria o reconhecimento do direito de propriedade em favor das agravadas não merece prosperar. Além disso, nós temos que considerar que esse pronunciamento do STF, em nenhum momento, ao contrário do que afirmou nesta sustentação oral o advogado da parte agravante, em nenhum momento a decisão do STF julgou que a cessão de direitos hereditários feita pela senhora Isabel era inválida. A cessão sequer foi mencionada nesse processo. Esse processo, o recurso extraordinário, dizia respeito apenas à renúncia dos direitos hereditários. Outra coisa, em nenhum momento nesse processo, no recurso extraordinário, o STF confirmou a validade da renúncia. O STF apenas não conheceu do recurso. É diferente, são afirmações muito distintas. Continuando, a renúncia dos direitos hereditários, que em tese beneficiaria o agravante, Carneiro Neto, não foi levada a registro na matrícula do imóvel, de sorte que não gera efeitos perante terceiros. Se não gera efeitos perante terceiros, ela é válida apenas entre a senhora Isabel Fontenelle e entre a senhora Maria Flor, mas não atinge outras pessoas e, dessa forma, não macula a validade, muito menos a eficácia da cessão de direitos hereditários que foi pactuada depois, com o senhor José Luiz. Além disso, eu destaco que o Código Civil de 1916, assim como o novo Código Civil de 2002, apregoam que a transferência do domínio se opera apenas com a inscrição do negócio jurídico na serventia imobiliária. Lembrando que, no nosso direito, a mera celebração de um negócio jurídico não constitui um título translativo da propriedade por si só. Ele precisa ser levado a registro para transferir a propriedade. Então, no caso, como houve uma renúncia da propriedade imóvel, os efeitos apenas teriam sido eficazes perante terceiros se tivesse havido a transcrição desse ato renunciativo na matrícula do imóvel, que de fato não aconteceu. Então, ainda que se queira tomar a renúncia da senhora Isabel, que teria sido feita em favor da senhora Maria Flor, como negócio válido, esse ato jamais chegou a produzir efeitos perante terceiros. Veja, embora esse negócio tenha sido celebrado por meio de escritura pública, é evidente que o melhor e o único título a ser acatado por este tribunal é a cessão dos direitos hereditários que foi feita em favor do pai das agravadas. Sendo importante anotar que a averbação do título traz a todos a ciência de que as alterações estão sendo feitas naquele imóvel. Nesse caso, eu destaco que em nenhum momento foi averbada essa renúncia. Desse modo, quando o senhor José Luiz foi adquirir, por meio da cessão de direitos hereditários, o direito sobre o imóvel, essa informação não estava anotada na matrícula do imóvel. Ele não teria, de forma alguma, como saber que o imóvel havia sido que os direitos hereditários haviam sido objeto de renúncia anterior, porque essa renúncia nunca foi averbada, como eu disse, e, portanto, não produz efeitos. De outro lado, voltando ao tópico da coisa julgada, eu destaco que não há qualquer violação ao teor do pronunciamento judicial do STF nos autos de recurso extraordinário, muito menos a coisa julgada.
porque se mantém incólume, se mantém íntegra a validade da renúncia pactuada, mas essa renúncia não produz efeitos. Ou seja, nós estamos contestando apenas a eficácia desse negócio jurídico translativo de propriedade, de acordo com a teoria da escada pontiana. O negócio jurídico é válido, mas ele não produz efeitos, não subiu para o degrau acima da escada pontiana. Quanto ao fundamento suscitado pelo advogado da parte agravante, de que o então procurador da senhora Isabel, Antônio Cássio Souza Bezerra, teria declarado que o negócio jurídico foi simulado, eu destaco inicialmente que ele mesmo inicialmente ajuizou uma ação de nulidade ou de anulação da escritura pública de renúncia. E muitos anos depois, ele veio, ou seja, em 2015, ele veio dizer, por escrito, que na verdade a cessão dos direitos hereditários é que era simulada. Então, ele se comportou de forma altamente contraditória, inicialmente contestando a validade da renúncia. Décadas depois, ele questiona a validade, na verdade, da cessão de direitos. O comportamento dele é altamente paradoxal e contraditório. Inclusive, as próprias declarações desse procurador, Antônio Cássio Souza Bezerra, nos autos da instrução processual foram completamente desconexos e, por essa razão, eles não devem ser tomados em consideração no julgamento da causa e na apreciação do acervo probatório. Em razão disso, e finalizando a minha exposição, eu gostaria de rebater apenas o tópico da uso capião, como foi admitido pelo próprio advogado da parte agravante nesta sessão de julgamento. A matéria de uso capião não foi alegada na primeira oportunidade em que o agravante se manifestou nos autos, ou seja, na sua contestação. Ela foi uma inovação recursal que foi trazida apenas nos autos do agravo de instrumento. Em razão disso, e de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa matéria sofreu preclusão lógica e consumativa e não pode mais ser alegada. Em face de todo o exposto, não resta a menor dúvida de que o único e melhor título é aquele levado a registro, ou seja, a cessão dos direitos hereditários, feito pela senhora Isabel em favor do senhor José Luiz, que é pai das agravadas. Em razão disso, eu requeiro a reconsideração da decisão monocrática do relator e, por fim, viemos requerer o não provimento do recurso interposto pelo agravante. Eu agradeço pela atenção de todos e assim termino minha fala. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jair. Eu passo a palavra, então, ao relator, doutor Dioclésio. Para o seu voto. Mais uma vez, renovo meus cumprimentos, excelências. São pontos controvertidos, né? Pontos controversos desse processo. A presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a perda do objeto do agravo interno ante o julgamento do agravo de instrumento. Devo fazer aqui a leitura da emenda inicialmente, excelência. Civil e processual civil, ação reivindicatória, agravo interno, perda do objeto pelo julgamento do recurso principal, agravo de instrumento, decisão que determinou depósito em juízo de aluguel percebidos relativos ao bem imóvel em litígio e o contrato de locação respectivo. Probabilidade do direito recursal presente, elementos dos autos que denotam que o agravante é legítimo proprietário do bem, possuidor de boa-fé, direito aos frutos, desrazoabilidade da determinação de depósito dos aluguéis, decisão reformada, honorários recursais incabíveis, recurso conhecido e provido. De antemão, feita a leitura da ementa, né, passo ao mérito propriamente dito. Mérito propriamente dito e pormenorizado. Admissibilidade. Admissibilidade do agravo de instrumento. De início, consigno que, conforme o artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil, abro aspas,
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em face de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário, fecho aspas, sendo este o caso dos autos. Ademais, este foi instruído com os requisitos e documentos obrigatórios, de acordo com o artigo 1016 e 1017 do Código de Processo Civil, e é tempestivo. Isto posto, conheço do presente agravo. Admissibilidade do agravo interno. Conforme relatado em 24 de nove de 2021, a parte agravante interpôs agravo interno, artigo agravo interno, né? ID, processo 075957063-2021, contra a decisão monocrática que deferiu pleito de efeito suspensivo ativo. O novo Código de Processo Civil estabelece que, abre aspas, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, fecho aspas, nos termos do artigo 1021 do novo Código de Processo Civil, invérteres, artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Parágrafo 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Dessa forma, resta claro que o agravante se utilizou de recurso adequado em conformidade com o artigo 373 da Resolução 02 de 1987 e artigo 1021 do Código de Processo Civil de 2015, de forma tempestiva, bem como a parte é legítima para recorrer. Destarte, ressalte-se, as razões recursais do agravo interno são as mesmas apresentadas no agravo de instrumento, aqui em debate. Desta forma, julgo prejudicado o presente agravo interno por perda de objeto do artigo 932, inciso 3º do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista o julgamento do mérito do processo principal, qual seja o agravo de instrumento 075-7681-74/2021, o qual passo, nesse ensejo, a analisá-lo no mérito. Mérito do agravo de instrumento. Conforme relatado, o presente recurso tem como substrato a configuração ou não do direito de propriedade do agravante sobre o imóvel objeto de reivindicação e ao direito de continuar recebendo normalmente os frutos civis dele decorrentes, ou seja, os aluguéis. Em suas razões recursais, o agravante alude, em síntese, que adquiriu a propriedade do bem por meio de herança deixada em testamento por Maria Flor Freire Carneiro, a qual, por sua vez, obteve o bem também por herança de João Batista Carneiro. Afirma que a senhora Maria Flor era a única herdeira do proprietário originário, pois mãe deste, senhora Isabel Fontinelli, havia renunciado à herança em favor daquela. Argumenta
que, embora tenha havido tentativa de se anular judicialmente referida renúncia, essa foi rechaçada pelo Judiciário, que julgou improcedente a ação anulatória, decisão essa transitada em julgado em 1988. Expõe que a senhora Isabel Fontinelli, mesmo não tendo mais qualquer direito sobre os bens, pois já havia renunciado à herança, realizou indevidamente cessão de direitos em favor do genitor dos agravados, sendo este negócio, porém, nulo, por se tratar de venda a non domini e por ter havido simulação. Aduz assim que é o real proprietário do bem em discussão, pois a referida decisão, a referida cessão de direitos hereditários, título translativo apresentado pelos agravados, é nula. Por fim, argumenta ainda que, mesmo que se considere válida a cessão, já adquiriu o bem por uso capião, já teria direito à aquisição do bem por uso capião, pois o ocupa desde 1981 e a ação reivindicatória somente foi ajuizada em 2014. Desde já, entendo que lhes assiste razão, pelos motivos que passo a expor. Primeiro, observa-se que, de fato, a renúncia à herança formalizada por Isabel Fontinelli Carneiro, em favor de Maria Flor Freire Carneiro, em escritura pública datada de 5/10/1981, ID 4689-604, página 0103, foi considerada válida em ação judicial por sentença já transitada em julgado. Sendo assim, a cessão feita pela senhora Isabel Fontinelli ao genitor dos agravados se deu sobre direitos hereditários que aquela não mais possuía, tendo em vista que já tinha deles abdicado. Trata-se, portanto, de negócio jurídico a non domini. É certo que, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, defendi que, se o herdeiro, abre aspas, com esta aparência de titularidade, é que dispõe dos bens hereditários, fecha aspas, tais negócios alienativos deverão ser considerados válidos se realizado a título oneroso, e se o terceiro adquirente for de boa-fé. Isso aqui é trazido do livro de propriedade do eminente desembargador Francisco Antônio Parlandim, Propriedade Imóvel na Teoria da Aparência, São Paulo, 2001, página 166. Tal posicionamento foi expressamente referendado pelo artigo 1823, parágrafo único do Código Civil de 2002, no qual se lê que, abro aspas, são eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente, a terceiro de boa-fé. O mesmo entendimento também se verifica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes arestos. São vários, mas também eu vou fazer a leitura em razão da matéria exigir. Processo civil, agravo na medida cautelar, recurso especial retido, embargos de terceiro, ação de anulação de partilha, alienação de bem imóvel de propriedade do espólio, herdeiros aparentes, terceiros adquirentes de boa-fé, eficácia da compra e venda. Admite-se excepcionalmente o processamento de recurso especial retido
uma vez que há situações nas quais a permanência do recurso nos autos pode frustrar a entrega da tutela jurisdicional. Para tanto, está o relator autorizado a proceder em juízo prévio e perfunctório de viabilidade do recurso especial, apreciando os requisitos da aparência do direito e do perigo de demora. 2. As alienações feitas por herdeiros aparentes a terceiros de boa-fé, a título oneroso, são juridicamente eficazes. Artigo 1827, parágrafo 1 do Código Civil de 2002. Na hipótese dos autos, 3. Na hipótese dos autos, o negócio jurídico foi aperfeiçoado antes do trânsito em julgado da sentença que decretou a nulidade da partilha e inexistiu à época em que foi celebrado o contrato de compra e venda quaisquer indícios de que o imóvel fosse objeto de disputa entre os herdeiros do espólio. 4. A retenção do recurso especial interposto nestas condições não acarreta o esvaziamento da titularidade, da irresignação ou morosidade excessiva da prestação jurisdicional. A mera possibilidade de alienação do bem imóvel litigioso pelos terceiros adquirentes de boa-fé não constitui, na espécie dos autos, razão suficiente para afastar a aplicação do artigo 542, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, agravo não provido. Curso do STF, no agravo regimental, de relatoria da ministra Nancy Andrigles, terceira turma, julgada em 28 de 6 de 2021, Diário da Justiça Eletrônica 0108-2011. Mais um. Processo civil, agravo interno na ação rescisória, ação de petição de herança, anulação de partilha, alienação de bem imóvel, herdeiros aparentes, terceiros de boa-fé. Súmula número 343 do STF. A existência de precedentes do STF e do STJ, contrários à tese da autora da ação rescisória, implica, no presente caso, incidência da vedação contida na súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão reincidenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Agravo interno, desprovido STJ, agravo interno, ministro Antônio Carlos Ferreira, segunda sessão, julgada em 8 de 2 de 2017. São várias jurisprudências nesse sentido, que eu vou fazer a leitura naquilo que interessa, tão somente. Agravo interno em recurso especial, compra e venda de imóvel, ação declaratória de nulidade. Adquirente, boa-fé, terceiro adquirente de boa-fé, teoria da aparência, aplicabilidade. Vou apenas naquilo que interessa, e também com base em súmula, esta a 284 do STF. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. STJ, agravo interno, não provido STJ, no recurso especial, no agravo interno do recurso especial 1543-563, do Espírito Santo, e relatoria do ministro Ricardo
Vilas Boas, Coimbra. Datado de julgamento 23/8/2016. Terceira turma. Tem mais outros, todos nesse mesmo sentido, que consta do meu voto e vou poupar Vossas Excelências da leitura. Embora o mencionado dispositivos legais e os julgados colacionados se refiram à compra e venda e não à cessão de direitos hereditários, as mesmas razões podem ser aplicadas a esta, por analogia. Em caso, porém, observa-se que, em documento de ID 4689-613, o senhor Antônio Carlos de Souza Bezerra, procurador, que representou a senhora Isabel Fontinelli na formalização do negócio de cessão de direitos, confessou que o negócio se deu a título gratuito, por não houve estipulação ou pagamento de preço. Sendo assim, não há como o terceiro beneficiado, ainda que de boa-fé, opor-se à nulidade da venda a non domini, pois, para tanto, a avença deve ter sido a título oneroso. Segundo, diferente do que restou consignado na decisão agravada, não se pode exigir a averbação da renúncia de direitos hereditários no cartório de registro do bem imóvel integrante da herança para sua validade. Com efeito, os artigos 44, inciso 3º, e 589, caput, inciso 2, e parágrafo 1º do Código Civil de 1916, dispunha o seguinte: Código Civil de 1916, artigo 44, faça a leitura. Consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis, inciso 1, os direitos reais sobre imóveis, inclusive o penhor agrícola e as ações que os asseguram. 2, as apólices da dívida pública oneradas com cláusula de inalienabilidade. E naquilo que interessa aqui no item, o inciso 3º, o direito à herança aberta. Artigo 589. Além das causas de extinção considerada neste Código, também se perde a propriedade imóvel. Naquilo que interessa, mas faça a leitura, todos são poucos. Inciso 1, pela alienação, e no que interessa, pela renúncia. Inciso 2. Inciso 3º, pelo abandono. Inciso 4, pelo perecimento do imóvel. Parágrafo 1º. Nos 2 primeiros casos deste artigo, os efeitos da perda do domínio serão subordinados à transição do título ou do ato renunciativo no registro do lugar do imóvel. Ocorre que o direito à sucessão aberta recai sobre uma universalidade de bens e direitos e é considerado um bem imóvel apenas de forma fictícia, não possui registro em cartório de bens imóveis específicos. Portanto, não há como se aplicar a previsão do artigo 589, parágrafo 1º, do Código Civil de 1916, tendo em vista que não há um registro do imóvel propriamente dito. Terceiro, nota-se que a cessão de direito hereditário realizada pela senhora Isabel Fontinelli ocorreu sobre bem individualizado da herança, o que esbarra na previsão do artigo 1580 do Código Civil de 1916. Em verbis, Código Civil, 1916, artigo 1580, sendo chamadas simultaneamente
a uma herança a várias pessoas, será indivisível o seu direito quanto à posse e ao domínio, até se ultimar a partilha. Parágrafo único. Qualquer dos coherdeiros pode reclamar a universalidade da herança do terceiro que indevidamente a possua, não podendo este opor-lhe, em exceção, o caráter parcial do seu direito dos bens da sucessão. Com fundamento no referido preceito legal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser vedada a alienação de bens singularmente considerados. Recurso especial, sucessão, princípio da indivisibilidade da herança, alienação de bens singularmente considerados, impossibilidade, recurso desprovido. O princípio da indivisibilidade da herança, incerto no artigo 1580 do Código Civil de 1916, veda a alienação por herdeiros de coisa singularmente considerada do patrimônio a ser inventariado. Aberta a sucessão, a herança é considerada universitas ou universitas juri, pois é deferida como um todo unitário, de modo que todos os herdeiros podem exercer sobre o acervo hereditário os direitos relativos à posse e à propriedade. Assim, uma das características marcantes do patrimônio a ser inventariado é a sua indivisibilidade, ou seja, enquanto este não for partilhado, não será permitido atribuir determinado bem a qualquer herdeiro individualmente, porquanto, tão somente após a superação das diversas etapas do inventário, será viável a apuração acerca da existência positiva de haveres. 2. Irretocável o aresto hostilizado, visto que a indivisibilidade da herança, sob a égide do Código Civil de 1916, não comporta exceção, não possuindo o cedente a propriedade de modo exclusivo de qualquer bem do acervo hereditário, exercendo apenas o domínio sobre os bens em conjunto com os demais herdeiros. 3. Sem embargos, poderá ser realizada a alienação de bens específicos, desde que haja concordância de todos os sucessores e autorização judicial, providência esta que viabilizará o controle de legalidade do negócio jurídico, coibindo fraudes e prejuízos aos demais herdeiros e aos credores. 4. Recurso especial desprovido. STJ, recurso especial 1072, do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Marco Buzzi, 4ª turma, julgado em 12/3/2013, Diário da Justiça, eletrônico 30/4/2013. 4. Observa-se também que, de fato, o réu, ora agravante, é proprietário do bem em questão, pois, independentemente da transmissão do direito a ele ter sido feito regularmente, tem-se que aquele já o adquiriu por uso capião. Isto porque, nos termos do artigo 550 do Código Civil de 1916, com redação dada pela Lei 2.437 de 1955, abro aspas, aquele que, por 20 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juízo
que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição do negócio do registro de imóvel. Fecho aspas. Em caso, o agravante ocupa o bem em questão desde que houve a sucessão testamentária em 1981 e, portanto, adquiriu a propriedade independentemente de qualquer condicionante em 2001, ou seja, muito tempo antes da propositura da ação reivindicatória que somente ocorreu em 2016. Diante das razões expostas, observa-se que é desrazoada a decisão que despojou o agravante do recebimento dos frutos civis, tendo em vista que há fortes elementos que indicam que este é o legítimo proprietário do bem e que, nos termos do artigo 1228, caput do Código Civil de 2002, abro aspas, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Fecho aspas. Além disso, verifica-se que o agravante possui um justo título, testamento público, ID 46.89.607, e, portanto, deve ser considerado possuidor de boa-fé em razão da presunção do artigo 1201, parágrafo único do Código Civil de 2002, in literis, abro aspas, o possuidor, com justo título, por si, a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário ou qualquer... Repito. O possuidor, com justo título, tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. Sendo assim, incide a previsão do artigo 1214 do Código Civil de 2002, segundo a qual o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Isto posto, conforme a decisão do ID 4772-964, isto posto, confirma a decisão de ID 4772-964, e dou provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de revogar a determinação de depósito em juízo dos aluguéis relativos ao imóvel em litígio, bem como de juntada aos autos do contrato de aluguel. Finalmente, consigno que deixo de fixar honorários advocatícios recursais em conformidade com o entendimento adotado pelo STJ, segundo o qual, abro aspas, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo. Código de Processo Civil 2015 fala em majoração. Código de Processo Civil de 2015 cuida de majoração nesse ponto, ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. STJ, recursos especiais, no agravo, no recurso especial 1050, 1.050.334 do Paraná, de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgada em 28 de 3 de 2017, Diário da Justiça Eletrônica, de 3 de 4 de 2017. Decisão. Isto posto, no que toca ao agravo interno, nego seguimento ao presente recurso, em razão da ausência de pressupostos intrínsecos
de admissibilidade em consonância com o disposto no artigo 932, inciso 3º, do Código de Processo Civil de 2015, bem como, no que se refere ao agravo de instrumento, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento a fim de revogar a determinação de depósito em juízo dos aluguéis relativos ao imóvel em litígio, bem como de juntada aos autos do contrato de aluguel. Ademais, não fixados honorários advocatícios recursais pela inteligência do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil de 2015, haja vista que a decisão recorrida não arbitrou honorários sucumbenciais. É como voto, Excelências. Pois não, doutor Dioclésio, eminente relator deste caso. De saída, quero aqui parabenizar os dois advogados pelas suas brilhantes atuações na defesa dos seus constituintes e também o ilustre relator pelo voto irretocável e extremamente esclarecedor. Trata-se de duas manifestações de vontade, explanada de forma livre e consciente, né, pela mesma pessoa, em relação a um bem decorrente de uma herança. Atos estes consistentes numa renúncia e numa posterior cessão. Essa renúncia antecedeu a esta cessão, e sobre a qual houve resignação, inclusive levada a juízo, conforme ficou muito bem assentado aí por todos, né, que sustentaram deste processo. A renúncia, portanto, foi objeto, né, de apreciação judicial. Pela linha do tempo, observa-se, né, de fato, que a renúncia ela se procedeu antes desta sessão. Além do mais, e assim considerando, houve uma situação de fato consolidada no tempo, e essa situação ela foi externada. Os cessionários sabiam da ocupação desta área, pelo beneficiário da renúncia, tanto que percebia os aluguéis decorrentes disso. Somente alguns anos depois foi a proposta de sanção reivindicatória, em oposição a essa renúncia e a essa ocupação. Eu entendo, em respeito à manifestação livre e consciente de vontade, né? E pelas circunstâncias trazidas no voto pelo eminente relator, né, que discorreu muito bem sobre essa questão da renúncia, e através da jurisprudência por ele aí trazida, eu entendo que esse negócio ele realmente deve ser mantido. Essa renúncia deve ser considerada como perfeita e geradora de seus efeitos. E, além do mais, existe toda uma consolidação, uma situação que se consolidou no tempo. Assim sendo, sem mais delongas, eu acompanho integralmente o voto do relator. Amado Edivaldo Moura. Eu acompanho igualmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Obstante a unanimidade, foi conhecido e provido o agravo de instrumento nos termos do voto do relator. E assim, a gente encerra esse julgamento e essa sessão de hoje, agradecendo a todos os que dela participaram, o bardo Edivaldo Moura, o doutor Dioclésio, agradecendo também o doutor Jairo Vitor, que continua conosco, o doutor Norberto Campelo, e agradecendo também a doutora Natália pela organização desta sessão. Muito obrigado a todos, e que tenham um bom dia. Bom dia. Eu gostaria de
mais uma vez, cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhantismo da presidência dessa Câmara, desembargador Edivaldo, pela convocação e que nos abrilhantou com a sua presença e com o seu voto, sempre atencioso, doutora Natália, a procuradora de Justiça, doutor Jairo, doutor Norberto, e dizer que desejo a todos um excelente final de semana e um carnaval, né, que se avizinha de forma a que animem as suas almas e seus corações, né, e retornemos às próximas sessões revigorados. Ok, doutor, muito obrigado. Bom dia a todos. E eu vou agora dar por encerrado, porque vou imediatamente ingressar na primeira Câmara de Direito Público, junto com o desembargador Edivaldo, para procedermos lá a alguns julgamentos. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Posso fechar? Pode.